O último episódio da terceira temporada de The Boys já está entre nós e eu tô aqui mais uma vez para comentar um pouco sobre ele, hoje num cenário alternativo. Bom, o que um dia foi o Seven ou o 7, hoje sobrou 3 ali e um não quer tá muito ali, tá meio com medo, né, o A-Train e tal. Então a gente tem aqui o desmantelamento do Seven, o que eu já vinha falando desde o começo da temporada, né, desse altos e baixos entre os dois grupos principais, né, o Seven e o The Boys. Aqui a gente tem um final de temporada que o Seven nem existe mais, a gente vai ver o que a Voight vai fazer, mas até a Ashley finalmente fez alguma coisa, fez uma finalmente a Ashley. Então a gente vê como essa balança desregula para o outro lado. Os The Boys estão unidos novamente, agora com uma nova integrante, a Starlight, fazendo parte, enquanto o Seven não existe, é basicamente lá o Homelander e o Deep adorando o Homelander. Então aqui a gente vai ter a finalização de alguns personagens para a série, pelo menos por hora, né? Então o Soldier Boy, pode ser que ele volte mais pra frente, pode ser que eles puxem ele de volta numa próxima temporada, pode ser, mas eles ficam naquele lugar cômodo de agora ele fica ali, tá vivo, mas tá preso, não vai fazer nada, mas caso precise ou caso eles achem interessante pra trama, alguém pode inventar alguma coisa só pra tirar ele de lá e ele pode voltar pra série. Já no caso da Maeve, aí acho que já é um pouco mais difícil, ela perde o poder dela, ela vai sair mesmo da série. A personagem até participou menos nessa temporada, né? Teve todo o lance de onde ela tava tendo a quarentena mais rígido e ela apareceu muito pouco pra gravar e tal. Por isso que a gente teve menos aqui também da personagem nessa temporada. Uma temporada que no fim fala sobre algo que The Boys já tinha falado bastante, principalmente na segunda, mas aqui, principalmente esse episódio e alguns do passado, fala muito sobre trauma, né? Porque aqui a gente envolve também um pouco do noir, mas principalmente sobre esse trauma paterno, né? A questão da paternidade que vai voltar mais uma vez nesse último episódio, tanto trazendo o Ryan de volta, essa relação dele com o Homelander e essa criação que o Homelander não teve e ele vai tentar dar pro Ryan, mas é aquele lance, a criação totalmente torta, influenciado pelas novas mídias, pelo novo público. A gente vê isso principalmente ali no comício dele, digamos assim, né, nos adoradores dele, que tem uma visão completamente torta. As relações com a nossa vida real, eu já comentei, claro, várias e várias vezes aqui nos vídeos, e é aquele lance de você mudar a criança, né, ou você colocar coisas que ela vai vivenciar desde pequeno e isso vai transformá-la. Então, da mesma forma que a criação do Butcher é muito sentida hoje nele, ele tem aquela visão muito torta de tudo, então aqui a gente tem um momento específico em que o Hughie percebe que ele foi salvo pelo Butcher de uma forma muito Butcher, dando um soco na cara dele. Tudo ele resolve com violência, até quando ele vai salvar aquela pessoa que ele mais gosta, que no caso é o Hughie aqui na série. Até nesse sentido, ele vai ter a violência, que é aquilo que vem desde a criação dele. A falta de um pai e de uma mãe aqui pro Homelander, fica muito claro também que ele sempre sentiu essa perda. O mesmo teve, a gente vê principalmente nesse episódio, com o Soldier Boy. Então a relação com o pai dele, como o pai dele fez ele se transformar no que ele se transformou de alguma forma, por mais que nunca seja só isso, não é só a relação paterna, mas aquilo, claro, vai influenciar desde sempre. E aqui a gente vai ter o Ryan, a partir da próxima temporada isso vai ser debatido novamente, como ele vai ser influenciado desde pequeno, sendo colocado na frente das câmeras, sendo adorado por um monte de gente, tendo um pai que é a pessoa mais poderosa do mundo e que a gente não precisa nem falar o quão problemático é o Homelander e a sua personalidade e tudo que ele pensa e tudo que ele acredita desde sempre, e como isso pode mudar o Ryan novamente. Tudo bem, tem uma coisa que me incomoda um pouco na série, isso não só nesse caso específico do Ryan, mas em toda a série, porque quando você tem que estender por várias e várias temporadas, alguns personagens ou alguns arcos fica indo e voltando um pouco. Então esse lance do Ryan tem um pouco disso, né? Na temporada passada teve essa discussão dele começar a ver o Homelander como o pai dele e começar a seguir o Homelander, e aí depois isso volta e agora volta novamente para ele, mas talvez num estágio diferente. Aqui ele um pouco mais velho e aqui sem nenhuma barreira que o impeça de ser
dominado e criado pelo Homelander. Mas ainda assim tem um pouco disso, né? A gente viu muito, principalmente da relação French e Kimiko nessa temporada, como tem um pouco, parece um pouco de enrolação, ou vai e não vai e volta. Tem um pouco isso durante todas as temporadas de The Boys, mas isso a gente entende, né? Quem acompanha a série tá acostumado com isso, principalmente uma série que já tem a 4ª temporada agora confirmada. E ainda falando mais um pouco sobre Homelander e Ryan, eu queria só ressaltar naquela primeira cena, aquele primeiro encontro entre os dois na temporada, ou nesse último episódio, na verdade, que tem um detalhezinho de linguagem bem interessante, né? O Homelander, ele quase sempre vai aparecer na série ou sendo engrandecido ou em primeiro plano com o fundo desfocado, quase que como se ele só se importasse com ele, para ele só tem ele mesmo. A única coisa que ele vê diferente dele mesmo é ele mesmo no espelho. Então tem um pouco desse lance de sempre, quando ele tá em tela, ele dominar a tela. Só que nessa conversa dele com o Ryan também vai acontecer bastante disso, de os dois aparecerem dessa forma, ao mesmo tempo que, principalmente quando o Ryan é filmado, a câmera ela vai dar uma balançada, mostrando a instabilidade daquele momento até o momento que finalmente os dois aparecem no plano juntos e lá atrás quem tá é a Grace completamente desfocada, completamente apagada daquela relação a partir do momento que Ryan e Homelander se unem, digamos assim. Então, um detalhe bem simples de linguagem, mas que eu acho bem interessante comentar da primeira cena aqui dos dois. Além disso, a gente tem a morte do Noir aqui. Confesso que me incomodou um pouco o uso do cartoon nesse episódio, eu gostei, eu falei no episódio passado, achei que foi uma escolha interessante. Aqui são alguns momentos um pouco mais dramáticos e pesados, que eu acho que os cartoons são usados e acabam tirando um pouco o peso da cena. Por mais que a intenção não seja essa, pra mim me afetou um pouco, porque é algo muito importante. Eu falei, aquela série The Boys Diabolical fala um pouco sobre essa relação do Black Noir com o Homelander. É quase como se tivesse sido o mentor dele, o cara que ensinou tudo pra ele, até ele se transformar nesse líder do set. E aqui, a partir do momento, esse momento acaba sendo muito pesado pro Homelander também, como ele disse, é a única pessoa que realmente entendeu o Noir, é a pessoa que realmente teve uma relação com o Noir. Então acaba sendo muito duro para ele, e mais uma vez, Anthony Starr, o que dizer desse rapaz? A gente odeia o Homelander em certa forma, ao mesmo tempo que a gente gosta da construção do personagem, e a gente ama a atuação de Anthony Starr. Acho que não tem como ser diferente, mas uma grande atuação do Anthony Starr aqui. É o cara que é a melhor atuação da série, o cara que leva a série pra frente sempre. E ainda falando de paternidade, antes que eu esqueça, também tem o lance do Leitinho aqui, que é um pouco menor, digamos assim, no episódio, até porque ele não é um dos principais personagens da série, mas eu acho muito legal a discussão que é trabalhada aqui. O como você lidar com os filhos, você vai esconder os seus traumas, esconder quem você é, como isso muitas vezes pode ser prejudicial. Então a dificuldade de muitos pais na tentativa de parecer perfeito, parecer ideal para o filho se inspirar nele, como muitas vezes o esconder ou o deixar de lado algumas imperfeições acaba sendo um problema. Talvez a melhor opção, pelo menos é o que a série sugere aqui, seja você realmente ser franco com seu filho, você falar a verdade, você se expor, você mostrar que você não é perfeito, que você é, acima de tudo, humano. Então, é mais um dos momentos pequenos aqui do episódio, mas que eu achei muito, muito interessante, principalmente nessa conversa dele com o French chapadão. Confesso que o French e a Kimiko foi o que eu gosto da relação dos dois, mas me cansou um pouco nessa temporada. Eu falei no episódio passado do Deep, como eu não tô aguentando mais muito Deep, porque é o tipo de piada que acaba sendo muito repetitiva também, personagem que tá na mesma há muito tempo e tal, e é sempre ridicularizado, então eu até pensei que em algum momento o Homelander pudesse matar ele nesse episódio, e seria talvez bom pra série se isso acontecesse. Nessa temporada eu gosto da Kimiko e do French, eu acho que também, em alguns momentos, eles ficaram meio de lado demais, só que são personagens importantes que não pode ser esquecido, então acabavam jogando eles em umas situações um pouco cansativas. Acho que não foi longe disso de ser um dos pontos altos da temporada. Ao mesmo tempo, esse episódio vai fechar algo que desde o começo da temporada estava lá, né, digamos assim, que eu comentei com vocês, eu perguntei pra vocês como lidar com seres muito poderosos como o Homelander, se igualando a eles e correndo o risco de se igualar a eles em maldade também,
ou tentando uma forma diferente, talvez uma forma um pouco mais viável. E esse episódio vai bater bastante nessa tecla, né? O grupo querendo salvar o Butcher, por exemplo, né? Querendo salvar, como eles dizem, mesmo quem muitas vezes não quer ser salvo ou não merece ser salvo. Então, aquela discussão que foi proposta no começo de vamos se igualar a ele, usar o mesmo poder, correr o risco de fazer coisas erradas também, como eles fazem durante a temporada, aqui vai se resolver de uma forma diferente. Vai se resolver por esse lado, por mais que eles sejam um grupo meio torto, os The Boys, pelo lado de tentar salvar, de tentar ser bons, de ter um limite moral, pelo menos até certo ponto. Outra discussão que volta aqui, mais uma vez, o Hughie, né? Ele indeciso entre tomar o composto mais uma vez para possivelmente salvar Starlight ou tentar encontrar uma outra alternativa. E esse é o Hughie que eu gosto, né? O Hughie não só de bom coração, mas o Hughie que muitas vezes tem as sacadas muito boas, né? Então aqui ele vai, ao invés de tentar salvar Starlight, o que provavelmente não ia dar certo, ele salva ela, dando o poder para ela naquele determinado momento. Acho muito interessante a escolha do personagem, que é mais uma dessas escolhas que ele deveria tomar uma decisão na hora certa, ou tomar uma decisão na hora H, e ele toma essa decisão. Eu pessoalmente gostei bastante. E então vamos para o momento, digamos, mais chamativo do episódio, que é a grande luta que tem ali e tudo mais, que se a gente for analisar logicamente, pelo menos pra mim, tem algumas coisas que não faz tanto sentido, mas quem assiste filmes e séries de super-herói acho que já se acostumou, ou que tem poder envolvido de alguma forma, a gente sabe que sempre tem algum tipo de conveniência ou algum tipo de coisa que não faz muito sentido. Em determinado momento, o Homelander ele é muito mais forte que a Maeve. Aqui, por fins dramáticos, digamos assim, ele acaba não sendo em determinados momentos. Ainda é mais forte que ela, só que ela consegue ferir ele de alguma forma. Não sei se eu entendo muito aquilo de furar a orelha dele e tal, algo que aconteceu também na temporada passada, de furar o olho da Stormfront com um objeto, digamos, normal, assim, nosso. Eu acho que como eles constroem o Homelander, ele deveria ser indestrutível. Então parece que esses supers eles são super poderosos, mas, digamos, nos buracos dele tem uma vulnerabilidade. É o que acontece aqui nesse caso em específico. Mas eu, pessoalmente, não me incomoda muito esse lance de esse personagem é mais poderoso que esse, então por que ele deu um pouco mais de trabalho aqui do que deveria? Eu acho que a gente tem que levar em consideração também os fins dramáticos, como eu disse, né? Como aquela cena vai funcionar dramaticamente. Eu acho que acontece muito isso aqui nessa cena, que é uma cena bem caótica, até porque envolve muitos personagens, muitos cortes, mas pra mim, pelo menos, funcionou dentro do esperado, digamos assim, até que a Maeve vai se sacrificar de alguma forma. A gente descobre que ela não morreu. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram dessa decisão dela só perder os poderes, ou se vocês acham que tá no momento de matar personagens que a gente gosta, personagens importantes e tal. Acaba sendo uma redenção pra personagem e, pessoalmente, eu gosto do fim que dão pra elas. A gente pode questionar se faria sentido ela ficar viva ou não, mas é uma personagem que fez muita coisa errada, passou por tudo que ela passou desde sempre, todo o trauma que ela viveu a vida inteira ali no Seven, então é quase um respiro esse final feliz, digamos assim, pra personagem. Ela finalmente, por algum momento, podendo ser feliz na vida dela. Então acho que por hoje é isso, é um episódio final de temporada, como fica claro aqui, né, não só porque a gente sabe que é o final da temporada, mas porque tem algumas resoluções, então no caso da Maeve, no caso do Soldier Boy, no caso do Ryan se unindo ao Homelander, no caso da própria Annie, né, Starlight entrando pro Seven e tudo mais, então tem essas resoluções, mas ao mesmo tempo a gente vê, tudo bem, a gente já sabia que a quarta temporada estava confirmada, mas ainda assim aqui ficam muitas pontas soltas para se continuar a história na próxima temporada, que talvez seja a última, talvez não sabemos. Então fico muito feliz, agradeço mais uma vez pelos comentários, os vídeos de The Boys, vocês têm sido incríveis como sempre. Comente aqui embaixo, sempre com educação, pra gente poder trocar uma ideia. Vocês acham que eu esqueci alguma coisa, ou tem alguma coisa que eu falei que vocês não concordam? Vamos bater esse papo também, vocês trocarem ideia entre vocês, como sempre aqui embaixo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.